Opa, e aí, sou Júlio Lira. Normalmente eu gravo, agora passei a gravar esses vídeos, falando algumas análises, apresentando algumas vulnerabilidades em específica, vulnerabilidades recentes, vulnerabilidades em plataformas que são bastante usadas, especificamente para o pessoal daqui do RN e tudo mais, justamente para ajudar essa galera também que gosta dessa área, compartilhar mais um pouco do conhecimento e terminar também eu mesmo estudando mais um pouco sobre tecnologias usadas por aqui, né? Então acontece que temos muitas vezes problemas de segurança e precisamos um pouco nos atualizar e dar notícias e tudo mais. E aí nessa quarentena eu estou aproveitando para fazer isso, também levando em consideração todos os ataques que estão acontecendo e a área de segurança da informação sendo uma coisa tão necessária, né? Eu vim trazer esses vídeos. E aí, beleza. A vulnerabilidade de hoje, ela se aplica ao ACF to REST API plugin. É um plugin do WordPress e eu tinha até publicado agora no LinkedIn. Ele trouxe essa vulnerabilidade, né, na sua versão 3.1.0, e essa vulnerabilidade ela dá acesso a algumas informações privilegiadas ao banco de dados, arbitrariamente. E aí isso daí ela tem uma gravidade muito grande, né? Também depende muito do cenário para ver o nível de ataque. Então vamos dar uma olhada aqui. Ela foi publicada nesse mês, no mês 6, no dia 24. Hoje é dia 29, foi quarta passada. E aí ela foi publicada, atualizada. Era uma vulnerabilidade que ainda está atualmente em análise e não receberam todas as informações ainda, não calcularam o score ainda da gravidade. Então ela ainda está em análise no caso, né? Ela já foi corrigida, aqui temos a correção dela, ela já foi atualizada, já foi corrigida, mas os clientes ainda não chegaram a atualizar essa ferramenta. E aí temos aqui, né? Que justamente essa vulnerabilidade, ela permite uma referência de objeto via permalink e sua manipulação, né? E aí ela mostra até um endereço aqui, que é o wp-json/acf/v3. Isso daqui é uma observação que o ACF ele é um plugin que serve para manipulação do WordPress. Digamos, obviamente, nós temos sim o domínio, né, de alterar no próprio código-fonte novas funcionalidades, novos objetos. Vou abrir aqui o site. E aí, sim, nós temos como manipular isso manualmente, mas muitas vezes é necessário passar para um cliente, né? Então, é necessário fazer com que o cliente possa fazer essa manipulação. O WordPress ele tem essa abstração, né? Que ele tem um painel de configuração e tudo mais, e você pode configurar, ou então seus clientes podem configurar. E aí o programador, a pessoa que está trabalhando ali com o desenvolvedor web, ela pode colocar ali uma funcionalidade para a pessoa colocar aqui adicionar novo e adicionar um novo objeto. E aí a gente pode dizer, por exemplo, o número de WhatsApp. Então o número de WhatsApp, número de número mesmo fixo, ou então rodapé, tudo mais, coisas desse tipo. Então esses objetos que podem aparecer no site, eles podem se tornar um campo e a pessoa pode adicionar ele como uma opção, em vez de alterar lá o código fonte para poder fazer essa adição. Então um plugin muito usado mesmo. Ele tem a versão 2, né, que é a versão 2 da API do WordPress, e a versão 3 e em Option, né, que é o parâmetro que ele está passando aqui. E aí é possível ler informações sensíveis de WP Option, que é a tabela lá do WordPress, como login, senhas, com login e valores de senhas. E aí a gente tem aqui, ó, não tem o score classificado, não tem muita informação, temos algumas referências, e aí temos a referência da própria issue, que nós podemos dar uma olhada, e eu já abri aqui ela. Ele tem a referência aqui tem toda a discussão, ele reportou, ele mandou um e-mail e tudo mais, o Ozeta,
que foi a pessoa que descobriu essa vulnerabilidade, né? Ele reportou através do e-mail, depois continuava conversando aqui, algumas informações, como eu imagino que tenha sido uma prova de conceito, né, que ele tinha colocado, foi removida, e aí até o momento que pôde atualizar, e aí permitiu, né? Ele atribuiu uma CVE e tudo mais. Isso aí faz uns 4 dias. Então, ele trouxe essa correção, esse ID do commit aqui, é justamente esse, a correção que era dessa antiga versão. É apenas um parâmetro, impressionante é isso, apenas uma linha, um parâmetro conseguiu resolver toda aquela problemática, né, que dava aquela informação. Na verdade, era um problema de tratamento através dos parâmetros enviados. Então, o parâmetro, a única checagem que ele fazia era se o campo existia. Então, por exemplo, se a pessoa está mandando uma requisição em uma rota que existe aquele campo, digamos que nós temos uma rota, a rota aqui acima que nós podemos ver, share / include, nesse caso não se aplica, mas nós podemos ver a estrutura em si. Admin, e ele está mandando para admin um parâmetro classe, assim quando nós trabalhamos com router, né, no PHP, e aí ele está enviando classe. Classe já é um parâmetro e não um diretório ou uma parte do site, é um parâmetro em si. E aí ele está vendo apenas o parâmetro. Então significa que se o parâmetro for enviado, ele vai dar acesso àquelas informações. E aí ele alterou esse código para dizer, não, se o parâmetro existir e options for igual ao ID, o parâmetro options também vai ter que ser igual ao ID, ao parâmetro do ID. E aí ele vai passar a informar aquela solicitação. Então vamos ver aqui, no próprio, eu já tenho ele instalado, né? Eu inclusive já rodei. Vamos olhar aqui a estrutura. Nós temos o WP-JSON, né, que é o WordPress da API, aí a gente tem a abstração do ACF, e aí temos o V3, né, que é aquele parâmetro justamente que a gente viu aqui, olha, V3 options, e aí temos options também. E aí o parâmetro que eu estou enviando pode ser qualquer um. Eu coloquei aqui Xablau, posso colocar aqui caracteres infinitos, ele vai me dar a resposta. E aí eu estou enviando o parâmetro do ID, e o ID ele está sendo igual a ativo. O ID ele vai pegar o que? Ele vai pegar os campos ativos de plugins. Então ele vai lá para o WP Options, ele vai procurar campos ativos que sejam da tabela de plugins. Então, aliás, campos de campos de plugins que sejam da tabela de ativos. E aí nós vemos aí também uma exposição de algumas coisas privilegiadas, como por exemplo os plugins que estão ativos. Então a gente pode, o que trabalha com isso é o WP Scan. Ele trabalha justamente olhando objetos ativos, olhando plugins ativos para poder fazer um levantamento de vulnerabilidades. E aí ele procura em diferentes formas. E aí essa já é uma forma a mais de encontrar esses parâmetros. E melhor ainda, que é apenas com uma requisição e ainda recebendo um JSON, né? Eu não sei se eles chegaram a atualizar lá o exploit, mas é bem interessante. Aí ele termina trazendo a resposta dos plugins que estão ativos. Então a gente vê aqui que temos como fazer uma arbitrariedade. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, para ele acessar todos os... Vamos colocar aqui de volta Xablau por caráter de... colocar aqui A. E aí a gente pode colocar aqui para ele exibir a senha do mail server. Então vamos colocar aqui senha. Opa. E aí ele tem, ó, de mail server, que é uma coluna da tabela de options, né? Aí de mail server da coluna da tabela de options que seja senha, né? E aí ele vai entregar a senha, o único dado que ele tem lá, que é a senha igual a password. E interessante que ele vai entregar em texto pleno. E o mail server, ele é justamente o servidor de e-mails. Então a gente vê a responsabilidade, o peso da coisa, né? Então digamos que o seu servidor ele seja aqueles que recebe informação e envia para outro e-mail ou coisa do tipo, ou então que ele administre algum e-mail. Você precisa configurar isso. E aí, através daqui, a pessoa conseguiria acesso ao seu e-mail
apenas de uma aplicação web. Então, aí eu já teria informação privilegiada para continuar seguindo seu ataque, né? Então a gente também vê que não apenas o e-mail, mas nós podemos aqui também ver o user aliás, user não, o login, que é justamente o login do e-mail. E aí tem lá, login.zen.com. E aí, não bastante, ainda tem como nós vermos deixa eu olhar aqui outro campo, o campo que eu já tenho digitado antes, admin e-mail. E aí a gente vê o e-mail do administrador. Não bastante, nós conseguimos aí acesso à informação do e-mail, conseguimos acesso à informação do e-mail que ele é utilizado dentro da plataforma. Então a gente vê a imensa possibilidade de phishing ataque aí. A gente vê que, imagina só a quantidade de ataques que já existem em sites que não possuem vulnerabilidades, como por exemplo esses ataques que tem por aqui, sites que dizem que está tendo promoção, sites que dizem que está tendo promoção de cerveja grátis, essas coisas que fazem pessoas caiam nesses golpes só através de sites que não tem nada a ver, URL ou coisa do tipo, ou então que eles tentam aparentar aquilo. E aí até o Tim Berners-Lee recentemente caiu também um ataque de phishing, e a gente vê como é que realmente um ataque de phishing é uma coisa possível, né? É uma coisa muito possível e uma coisa que é difícil realmente não cair. Então, imagine que esse ataque de phishing seja relacionado também a um ataque de envios de e-mail, aí seria uma engenharia social bem maior ainda, tendo acesso ao provedor de e-mail de determinada organização, determinado grupo, de determinada empresa. Então imagine que isso seja em um site grande, alguma empresa grande, por exemplo, eles realmente seriam responsáveis justamente por esse tipo de ataque, né? Então o cliente, ele imagine só, você recebeu o link, e aí no WhatsApp, por exemplo, o link de uma URL falsa, mas você recebe a confirmação no e-mail, e quando você vê quem enviou aquele e-mail é a própria empresa a qual você trabalha, então a própria empresa a qual você consome serviços. Então a gente vê que realmente isso tem um peso muito grande. Então nós tivemos acesso a essas informações justamente por causa desse pequeno problema. E é aquela coisa, né? O ACF ele é um plugin que serve apenas para abstrair o nível. Quem é que vai se importar com uma vulnerabilidade? Quem acharia possível, pelo menos, uma vulnerabilidade em um plugin tão específico, né? Então é uma coisa que realmente acontece muito. Então é uma coisa que realmente precisamos nos atualizar. Um plugin que eu menos esperava, apareceu uma notícia dessa, apareceu uma problemática assim. E aí nós precisamos, a correção dele é muito difícil, a correção dele é muito complicada, extremamente complicada. Você só precisa aqui chegar na opção do parâmetro aqui do plugin ativado, né, o ACF REST API, e fazer um sacrifício terrível, que é update null. Pronto, apertando em atualizar, ele vai funcionar lá, ele vai continuar funcionando beleza, ele vai atualizar e manter os dados ok. Então olha aqui, já temos ele atualizado. Provavelmente ele estava duas versões atrasadas. Vamos dar uma olhada aqui se ele vai continuar. E aí a gente viu a resposta, olha, não foi nenhuma rota encontrada para o URL, é o método. Então a gente vê que nenhuma das nossas tentativas vai chegar a funcionar. Você vê que era o cache que estava aqui na página, ele mostrou o e-mail. E aí, olha, o user null, né, que ele tinha mostrado antes, password, ele mostrou password, mas se eu apertar aqui enter e atualizar, ele vai mostrar sem rota. Ele mostrou password justamente por causa do cachezinho do browser. E aí pronto, essa é a nossa correção para essa vulnerabilidade. Nesse caso, eu tinha testado antes de atualizar ele, no caso eu teria que baixar de novo para atualizar, para configurar novamente. Mas eu tinha testado com o WordFence. O WordFence ele não chegou a bloquear aquela requisição. Por ser uma requisição também muito simples, né? Que se o WordFence bloqueasse toda requisição que fosse desse tipo, nenhuma API funcionaria com o WordFence. Então, a solução para essa vulnerabilidade aqui é justamente fazer a atualização do seu plugin. Eu vou colocar na descrição as referências, o link aqui da CVE e o link do fabricante do software. E era isso aí.
Eu acho que próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre golpes digitais. Eu vou tentar simular um golpe digital com uma junção de vulnerabilidades para realmente mostrar a gravidade desse problema. Valeu, até mais.